Fala, torcedor tricolor, torcedora tricolor. Quinta-feira muito difícil para muita gente. Pouca gente notou, mas logo após o término da partida, caiu uma pequena garoa e amanhece nublado essa quinta-feira. Nublada para muita gente. Agora no tempo, mas também na sua personalidade, no seu dia a dia. Bahia lotou ontem a Fonte Nova, foram 46 mil pessoas para assistir, ver e ouvir, na verdade, o som da eliminação traumática. Para muita gente, a primeira eliminação traumática da sua vida como torcedor, como torcedora. Mas a vida é feita de coisas boas e coisas não tão boas como a de ontem. E a diferença entre o grafite e o diamante é exatamente a quantidade de pressão que você aplica para que a joia se mostre. Então, obviamente que os jogadores do Bahia ontem falharam quando a pressão bateu a sua porta e o Bahia perdeu nos pênaltis por 4-3 para o time chileno. O Ronaldo até pegou pênalti, né? Pegou e acertou, salvo engano, todos os cantos. Só não acertou o último, mas o Ronaldo foi muito bem na cobrança de pênalti. Eu falava na transmissão que o Ronaldo era um pegador de pênalti, ele conseguiu pegar um pênalti logo no início das cobranças, mas depois o Bahia sucedeu com erros e mais erros e culminou com um erro fatal do seu capitão camisa 10, o Everton Ribeiro, que obviamente tem a sua cota de responsabilidade. Mas a conta maior, na minha opinião, e aí eu não estou fazendo nenhuma engenharia de obra pronta, até porque eu falei isso ao vivo na transmissão ontem na Itapuã FM, é da bagunça que o Bahia ficou no segundo tempo. É inexplicável como um time com investimento dessa gramatura, com um treinador que tem mais de 3 anos, né, de temporada, são 3 temporadas no Bahia, 23, não é completa, é verdade, mas 23, 24, 25 e agora 26, não consiga ter o domínio das ações. O Rogério Ceni não consegue dominar as ações dentro do campo para mudar histórias de jogos. Treinadores que são marcados pela sua memória, pela sua história, interferem no resultado, mudando no esquema tático e nas peças que entram, mudando os jogos. O Rogério Ceni ontem não conseguiu, ou melhor, conseguiu mudar o jogo para pior, e o Bahia no segundo tempo foi um bando dentro de campo. É inexplicável como o Bahia consegue, mesmo depois de tanta casca criada, tantas frustrações recentes, e nenhuma delas foi tão traumática, tão pesada como a de ontem. É inexplicável como o Bahia não consegue fazer com que o seu torcedor tenha em si confiança de que o Bahia, mesmo saindo eventualmente atrás, e não foi o caso, conseguiria virar uma partida para prevalecer na competição. O Bahia saiu vencendo aos 20 segundos de jogo. Nem o mais otimista torcedor tricolor poderia imaginar que o Bahia poderia vencer já a partida por 1-0, mesmo ainda nem chegando no estádio direito. Começou o jogo, apitou o árbitro, você veja que esse vídeo tem um tempo já e o Bahia já vencia por 1-0. O torcedor tricolor achou que o Bahia pudesse até fazer uma goleada. E eu avisava que o jogo ia ser difícil. O Bahia conseguiu vencer o primeiro tempo por 2-0. Um sonho de consumo. Era só administrar o segundo tempo, fazer o terceiro gol, porque o time chileno não conseguiria chegar à meta do Bahia. No segundo tempo, inexplicavelmente, o Bahia virou um bando. Um bando dentro de campo. Não dá para entender como é que o Bahia consegue, mesmo depois de tanto tempo, depois de tantas oportunidades e jogos e alternâncias táticas, o Bahia consegue ainda reeditar fracassos. O Bahia fracassou de forma retumbante. Foram 45 minutos de pura e límpida agonia para o torcedor tricolor. E com certeza essa agonia que o torcedor sentiu nas arquibancadas, e aí vai um recado para a torcida do Bahia, é importante que o torcedor do Bahia, que a torcedora do Bahia, repense como a sua forma de torcer. A forma que o Bahia tem de torcer hoje é basicamente reclamando de tudo e todos. Não adianta a gente ficar apenas reclamando. A gente precisa remontar a simbologia do torcedor. Já dizia a Juca Kfouri, assistente assiste, torcedor interfere. O torcedor do Bahia ontem faltou a interferência no segundo tempo, quando o Bahia mais precisou. Além do time estar mentalmente desequilibrado, e estava, o torcedor faltou na palavra de apoio, na torcida. E não é culpa do torcedor a eliminação, obviamente. Isso, em hipótese nenhuma, pode passar pela cabeça. Mas é importante que o torcedor pense, porque é preciso que o torcedor cante e grite e empurre o time em 90 minutos. Eu falava nas resenhas que o torcedor do Bahia, ele precisa interferir, ele precisa influenciar, ele precisa empurrar o time, mesmo que o time assim tomasse um gol no início. Eu falava sobre isso nas resenhas da Itapuã FM, mas infelizmente não foi isso que nós vimos na Fonte Nova ontem. O Bahia, além de não demonstrar nenhuma confiabilidade e nenhuma confiança no segundo tempo, o Bahia implodiu dentro de campo, taticamente, mentalmente, fisicamente, individualmente. O Bahia não conseguiu fazer com que o jogo se desenrolasse em seu favor. E qualidade não falta. O Bahia tem ampla qualidade, amplo portfólio de qualidades, tanto que nós tivemos a entrada de alternativas boas para o Bahia. Eu acho que o Rogério Ceni errou ao retirar Eric Pulga e não Ademir no segundo tempo.
errou e eu falei ao vivo, na lata. Até o próprio Eric Pulga, na sua saída, não entendeu muito bem porque ele estava saindo. Saíram na oportunidade o Caio Alexandre e o Eric Pulga para entrar o Nico Azevedo e também entrar o Kike Oliveira. Depois o Bahia ainda conseguiu tirar o Jean Lucas para a entrada do Rodrigo Nestor e tirar também o William José e o Ademir para a entrada de Everaldo e Del. O Bahia conseguiu montar uma linha de 4, mas não conseguiu efetividade. O Bahia não conseguiu chutar a gol. Os únicos 2 chutes do segundo tempo foram um de William José e o outro de Jean Lucas. Seria o momento de colocar Eric no lugar do Jean Lucas e não retirar o Jean Lucas para colocar o Rodrigo Nestor? Ele fez isso pensando nas penalidades, obviamente, porque o Rodrigo Nestor é um cobrador de faltas, um cobrador de bolas paradas. Mas o Bahia precisava vencer o jogo no tempo normal. Não poderia ir para as penalidades. E foi para a penalidade. E na penalidade, meu amigo, minha amiga, realmente o jogo mental funciona muito. E o goleiro do time chileno, o Domingues, ele fez um papel importante porque ele conseguiu desequilibrar todos os jogadores do Bahia, inclusive o capitão Everton Ribeiro. Bom, vida que segue, águas passadas não movem moinhos. Não adianta agora nós chorarmos o leite derramado. Essa remontada de 64 vai ficar para a história, assim como o 64. Nós vamos lembrar dessa data por muitos e muitos anos. E agora fica a pergunta: o copo do Rogério Ceni está quase cheio. Já esteve vazio e hoje, para o seu torcedor, e eu acho que para parte da diretoria do Bahia, essa eliminação precoce da Libertadores do Bahia, que não tem mais calendário internacional em 2026, realmente foi um golpe muito duro, um golpe pesado. E eu acho que o torcedor, assim como a sua diretoria, a diretoria do Bahia, pode realmente tomar novos rumos daqui para frente. Muito vai se observar nos próximos jogos. E lembrando a você que nós temos basicamente 2 Bavis pela frente. Temos um Bavi potencial pelo Baianão na final, eventual final, que a gente não sabe se o Bahia vai passar da Juazeirense e também se o Vitória vai passar da Jacuipense. Mas temos um Bavi no Baianão em potencial e temos um Bavi dia 11. Agora sim, um Bavi dia 11, quando o Bahia jogaria a Copa Libertadores fase 3. E o Bahia vai precisar remontar os cacos, juntar o que resta para tentar reescrever a história. Porque em 2026 a história vai ser muito mais dura e dolorosa do que 2025. E se o Bahia, que reclamou tanto de calendário em 2025, citando inclusive o Mirassol, que fez uma campanha de G4 na competição, não fizer melhor em 2026 do que o Mirassol fez em 2025, realmente a conta vai bater a porta do seu Rogério Ceni e da comissão técnica, e o Bahia poderá eventualmente mudar as mãos da sua gestão do futebol. Acho que o Bahia tem time e tem investimento para fazer melhor do que fez, mas futebol é isso. Todos nós tivemos as nossas decepções em algum momento da vida do futebol. Vida que segue, águas passadas, como eu falei, não movem moinhos, levanta a cabeça e dá a volta por cima. É como eu falei, o diamante é a diferença da quantidade de pressão que a natureza coloca para a grafite virar uma joia. E você, torcedor tricolor, já passou pela pressão? Vamos nessa. Espero que vocês tenham uma boa quinta-feira. Remontem o que vocês pensam de ser torcedor, de torcer para o clube. E é importante que nós tenhamos a serenidade e a qualidade para fazer as avaliações corretas. E dar a César o que é de César. Colocar os respectivos guizos nos pescoços dos gatos devidos. E não crucificarmos um jovem de 17 anos que foi bater um pênalti. O Del não tem culpa. Então é isso. Um abraço. Espero vocês na resenha de logo mais às 20 horas na Itapuã FM no canal Baiazone, para a gente falar um pouco mais sobre essa vergonha, esse vexame feito pelo Esporte Clube da Bahia na noite do dia 25 de fevereiro de 2025. Mais uma data na memória do torcedor do Bahia.